Bom, depois dessas entrevistas e também de todo o material que eu apresentei nessas duas partes de um vídeo, eu fiz um vídeo só, mas eu o dividi em dois porque ficou muito grande, sobre o evento da Unespcom, um evento promovido pelos alunos da própria universidade, do campus da cidade de Bauru, de São Paulo. Na Unesp de lá tem os cursos de comunicação, de artes, de arquitetura, de design. Então, esse pessoal se envolvido com essas questões trabalhou dentro de um grupo chamado GAS, Grupo de Artes Sequenciais, a montagem desse evento chamado Nespcom, que trouxe oficinas, como por exemplo de cinema de animação básico, uma sala só para jogos de RPG, também uma visitação ao CADEP, que é um centro de produção via máquinas 3D, que trabalha com estagiários também para promover essa interação da arte e do design com a ciência e com o desenvolvimento da ciência, porque está trabalhando também com próteses para a área da medicina e da odontologia. Tivemos também uma sala de reunião com o Jos, que é um professor e quadrinista e fanzineiro, e ele conversou conosco sobre as questões das publicações de quadrinhos atualmente, né, tanto profissionais como na fase fanzineira, e a minha palestra sobre os quadrinhos, os fanzines como esteio da publicação de quadrinhos das décadas de 80 e 90. E o pessoal todo envolvido com as suas produções de prints, bottoms, até mesmo bonecos 3D, fanzines, quadrinhos, tudo isso sendo vendido e apreciado numa troca fraterna entre as pessoas que lá estavam. Um intuito, fora as entrevistas que eu coloquei aqui também, com um médico, que é o Abrão, junto com dois fanzineiros quadrinistas que vieram com ele de São Paulo, que fazem parte desse grupo é um grupo de desenvolvimento salutar, mental, chamado Diversas Mentes. Né? Essas entrevistas que eu fiz mostram a importância e a relevância que tem o trabalho como pessoas qualificadas como o médico Abrão, que aprecia quadrinhos fanzines, vem fazendo dentro do coletivo Diversas Mentes, junto com esses quadrinistas fanzineiros, o Elton e o Stefano, cujos fanzines eu cheguei a mostrar hoje para você, a mostrar nas gravações, na primeira e segunda parte. Né? Esse trabalho que ele vem fazendo com eles é excepcional, porque alia a questão da saúde mental com relação às pessoas que trabalham o artístico, que querem trabalhar o artístico, e muitas delas também têm uma carência com relação à área financeira também. E aí tem esse auxílio junto. Então, são questões que devem ser cada vez mais pontuadas e auxiliadas pelo nosso próprio sistema desse nosso país, inclusive com verbas, com auxílio de verbas, porque todos nós pagamos impostos e esses impostos geram várias possibilidades como universidades públicas e também esses trabalhos comunitários que são necessários. Então, tem que sempre ser pensado nesse quesito de um esforço com pessoas que têm conhecimento, como o médico, e que trabalham essa questão da psicologia, da saúde mental, em que tem muito a ver com o trabalho da Anísio da Silveira, conforme o Abrão chegou a comentar na entrevista. Anísio da Silveira, que foi discípula do Carl Gustav Jung, trabalhava a questão da arte com relação à mente, né, ao desenvolvimento salutar da nossa mente. E eu, como quadrinista, o próprio Edgar Franco, o Ciber Pagé, a gente vive dizendo, ainda mais ele, de que o fazer artístico, o labor artístico, é realmente uma espécie não só de terapia, porque sim, é uma terapia, mas não é só isso. É uma espécie de autodesenvolvimento que é uma cura também. É muito interessante. Quem faz artes percebe essa dicotomia entre o que é um trabalho artístico e quando ele não está fazendo o trabalho artístico, como pesa mais. Richard Feynman, que foi um físico quântico, que ajudou a desenvolver as teorias da física quântica, determinada
fase da vida dele, eu não sei se ele já faleceu ou não, eu não me recordo agora, mas determinada fase da vida dele, ele começou a pintar quadros e as pessoas o inquiriam, mas você é cientista? Está pintando quadros? Sim, ele dizia, estou, porque eu percebo que na pintura, no labor artístico, há uma diferença do processamento mental daquele que é estritamente racional, científico, cartesiano. Então é isso, nós podemos juntar as duas coisas. A minha própria tese falava sobre isso. Mas enfim, parabéns também para o Abrão e para o trabalho do coletivo Diversas Mentes, né? E parabéns ao trabalho de todos os quadrinistas fanzineiros que eu apreciei nesse evento, incluindo esqueci o nome, o Elton e o Stefano. E também aos outros fanzineiros, né? Como o Lucas e a Laís, desculpe o nome, Iris. A Iris e o Lucas. Tá? Então, estou agradecendo aqui e parabenizando. E os outros que estavam lá também. Então, todos esses links estão nas duas partes, na descrição das duas partes dos vídeos. E aí, para vocês, para finalizar essa segunda parte, eu quero trazer em pauta a importância que tem uma universidade para um país e uma universidade pública no Brasil, sendo parte integrante do Brasil, como um fator de desenvolvimento científico, tecnológico e artístico. Vocês veem que o CADEP está situado dentro da Unesp e que faz esse trabalho atualmente, englobando interdisciplinarmente alunos da área de artes e de design, principalmente, e trabalhando junto com a área, por exemplo, da medicina e das próteses que são necessárias para ajudar as pessoas que perdem ou que se acidentam. E essas próteses estão sendo feitas com maquinários de impressoras 3D, as mais variadas, há várias delas nesse CADEP, com alta tecnologia, inclusive. E vocês veem a importância que tem isso para uma sociedade, né? As pessoas que não compreendem essa junção do ensino, da pesquisa e da extensão que as universidades trazem para uma nação, para um país, como esse caso, esse exemplo especificado agora como a Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, no caso o campus de Bauru, por exemplo, é bem claro essa importância. Os alunos lá estão trabalhando, estão estagiando, estão pesquisando, estudando e ao mesmo tempo eles mesmos organizando eventos como esse que nós vemos agora, né, que eu participei, que eu fiquei realmente abismado com tamanha qualidade, organização, seriedade e ao mesmo tempo leveza, no caso de uma fraternidade, de algo que emana irmandade, emana assim, você percebe que eles querem ali o melhor para todos. É uma espécie de raiz, né? Como tem a árvore, tem raízes e tem galhos, é uma espécie de galho. Aquilo é um galho da sociedade que trabalha em uníssono, né? No caso de som, mas vamos lá. Trabalha integralmente, sistemicamente, como uma árvore que tem as raízes, os troncos, as folhas, o caule, a fotossíntese. Então todo esse trabalho ele é feito metaforicamente falando, com relação ao que eu vi e eu percebi e eu vivenciei na universidade ali em locus, né, no local com eles, num dia só. Quer dizer, os alunos fazem artes, pesquisam, estudam e ao mesmo tempo promovem essa interação e fazem aquilo acontecer para a sociedade, porque aquilo foi convite, teve um convite para o público externo também, que poderia visitar, poderia assistir. A sessão de cinema, por exemplo, havia pipocas lá distribuídas para as mães e os pais que trouxessem as crianças. E os filmes, os desenhos animados passados curtas, tirados do YouTube, eram nacionais, eram de produção brasileira e muitos eu desconhecia. Então, assim, nós temos uma produção importante, nós temos uma seriedade com que essas pessoas, esses jovens, lidam com esse tipo de trabalho e pesquisa, e importância para com a sociedade, que precisa ser reverberado e mostrado cada vez mais para a própria sociedade, a que ela entenda como funciona uma universidade, ainda mais uma universidade pública, e o que ela traz, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. E a extensão trabalha com a sociedade. É isso que vem faltando no nosso país com relação a reconhecer
essas importâncias, né? Na verdade, aquilo ali, para mim, é um modo de como o Brasil deu certo, só que ele dá certo em pequenas pílulas, como, por exemplo, os institutos federais. E isso deveria não ser um exemplo parcial ou fragmentado, e deveria fazer parte de um todo, de um conjunto amplo para uma nação como o Brasil. Então aqui fica a minha avaliação, não só avaliação, né? O meu contentamento como um evento excelente, como que outros possam acontecer na própria Unesp ali e em outros lugares, né? Por exemplo, a Federal de São Carlos, o professor Ilho, ele trabalhava com muita vontade os gibiuzines, que são os gibis, fanzines da área da biologia, em que ele trabalhava com todos os cursos de licenciatura interdisciplinarmente. Não que ele acabou, mas não só a pandemia foi a causa de uma parada, mas um pouco antes mesmo há o declínio de verbas para esse tipo de pesquisa e também de trabalho, porque ele imprimia essas resultantes que são os fanzines com os quadrinhos desses alunos e distribuía para escolas e para a cidade e para a sociedade. Bom, enfim, eu estou dando exemplos aqui que mostram aonde o dinheiro público está indo e como ele está sendo usado, e bem usado nas universidades, como esses exemplos que eu dei aqui, e que continuem desta maneira e que a sociedade passe a conhecer melhor. Parabéns de novo ao evento Unespcom e a todos os que o organizaram, e espero que os próximos continuem e isso se amplie também para o país, que agora volta talvez a reconhecer a importância, né, de uma injeção financeira necessária para as pesquisas e para as áreas de ensino do nosso país, tão menosprezada essa área por falta de conhecimento da grande maioria, e também que tem que ser ampliado para que mais gente possa fazer parte desse rol de ensino, de formação, entre aspas, gratuita, porque os impostos são todos pagos por todos nós brasileiros nesse nosso país. Então, até o próximo Gazini.